Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quinta-feira da segunda semana do Tempo Comum, dia 22 de janeiro. E é com muita alegria que nos encontramos nesse momento, neste dia, para partilharmos a palavra de Deus que renova a nossa fé, palavra de Deus que nos edifica. Hoje, refletindo o Evangelho de Marcos capítulo 3, versículo do 7 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com os seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia. E também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idoneia e do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foram até Jesus porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então, Jesus pediu aos discípulos que ele providenciasse uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos mal caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente que não dissesse quem ele era. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje, segundo São Marcos, vemos Jesus se afastar para a beira do mar. Mas, curiosamente, não é ele quem se esconde. Uma multidão imensa vai ao seu encontro. Pessoas vindas da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idoneia, além do Jordão. Todos atraídos por algo que não sabia explicar completamente, mas que sentia profundamente: a presença de Deus que liberta e cura. As pessoas que se reuniam junto a Jesus sentem a presença de Deus que liberta e cura. A palavra nos diz que as pessoas se apertavam em volta de Jesus para tocá-lo, porque dele saiu uma força que curvava a todos. Meus irmãos, queridas irmãs, aqui já aprendemos uma lição fundamental. Quem se aproxima de Jesus com fé nunca volta da mesma forma. Quem se aproxima de Jesus com fé, ele é modificado, ele é transformado. Mesmo no meio da multidão, mesmo no meio do barulho, Jesus percebe cada coração que o busca de verdade. Então, se você busca Jesus de verdade, Jesus percebe a sua busca. Jesus conhece suas carências. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, esse evangelho também nos mostra algo muito bonito. Jesus não faz distinção. Ele não pergunta de onde as pessoas vêm. Ele não pergunta qual é a sua história, quais são os seus pecados. Ele simplesmente acolhe. Isso nos revela um coração misericordioso do Senhor, que não veio para poucos escolhidos, mas para todos os que reconhecem sua necessidade de salvação. Meus irmãos, queridas irmãs, há mais um detalhe importante nesse evangelho. Os espíritos impuros reconhecem quem é Jesus e grita: Tu és o Filho de Deus. E mesmo assim, Jesus os manda calar. Por quê? Porque Jesus não quer ser proclamado apenas por palavras vazias ou por vozes que não se convertem. Ele quer ser reconhecido por corações transformados, por vidas que testemunham o amor de Deus. Isso nos leva a uma pergunta muito séria, meus irmãos, queridas irmãs. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Será que o seguimos apenas pelos benefícios, como a multidão que buscava curas? Ou o seguimos porque cremos, porque amamos verdadeiramente, porque desejamos uma vida nova? De que maneira você está seguindo Jesus, meus irmãos, queridas irmãs?
E Jesus continua passando no meio de nós hoje, no agora. Jesus está passando, se aproximando de nós. Ele passa pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelas nossas dores, pelas nossas feridas. E Ele continua oferecendo a sua graça, meus irmãos, queridas irmãs. Mas é preciso mais do que apenas tocar Jesus externamente. É preciso permitir que Ele toque o nosso interior. Isso é fundamental, meus irmãos, queridas irmãs. Deixarmos que Jesus toque o nosso interior. Quando Jesus toca o nosso interior, a graça acontece. A convenção começa a fluir, porque nós começamos a mudar o nosso jeito de ser. Nós começamos a entrar num processo de entrega profunda a Cristo, porque Ele tocou o nosso interior. Meus irmãos, queridas irmãs, que esse Evangelho nos ajude a sair da multidão anônima e nos tornarmos verdadeiros discípulos de Cristo. Não apenas pessoas que sabem quem é Jesus, mas pessoas que vivem com Ele e vivem como Ele viveu, com amor, com misericórdia e com fidelidade ao Pai. Meus irmãos, queridas irmãs, que Maria Santíssima, a primeira discípula, nos ensine a seguir Jesus não só com os pés, mas com o coração aberto a seu amor e a sua misericórdia. E que possamos pedir ao Pai que nos conduza a seu Filho Jesus, o nosso Salvador, por meio do qual o reino se mostra sua eficácia em cada um de nós, fazendo a vida e a esperança renascer em nossos corações. Assim seja. Amém. Meus irmãos, queridas irmãs, desejo a vocês e suas famílias um santo e abençoado dia. E que desça sobre todos nós a bênção desse Deus que é todo-poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E ficamos todos na paz de Cristo.